caro teleouvinte, a mais uma emissão da Telebomba, de Bomba na História. Esse canal interativo de conhecimento, de saber, de aprofundamento histórico-artístico. Pois bem, hoje é dia de Ramboia. E Ramboia porquê? Porque falaremos exatamente das mutações nos comportamentos e na cultura. Falaremos concretamente nos loucos anos 20. Prepare-se, caro teleouvinte, agarre-se à cadeira, não roa as unhas, porque hoje vai ser uma emissão de som, luz e imagem. Fique desse lado que nós ficamos deste. Telebomba no ar, bombemos juntos! As transformações que decorreram da Primeira Guerra originaram uma nova vivência e modificaram profundamente os comportamentos e os valores na década de 20, sobretudo no mundo urbano ocidental. As cidades reanimam-se, crescem em número e em população, e nelas afirmou-se um novo modo de vida. Nas grandes cidades, apinhadas de gente, num clima de paz e de recuperação económica, viveram-se os loucos anos 20. Na verdade, o impacto da destruição causada despertou a consciência de que era necessário viver a vida e aproveitá-la ao máximo, adotando-se um ritmo de vida frenético. Tornava-se imperativo chocar a sociedade de modo a romper com o passado. As cidades encheram-se de luzes e de sons. Os automóveis cruzavam as ruas, as buzinas apitavam, os reclames luminosos de neon davam uma nova vida ao espaço urbano, animado pela vida noturna. As rotinas da vida urbana, marcadas por novos hábitos sociais, incluíam novos espaços de lazer e de evasão. Os cinemas, onde o culto de ídolos como Mary Pickford, Max Linder, Buster Keaton e Charlie Chaplin, se impõem ao consumidor. Os teatros, o music hall, os cabarés, os nightclubs, o gosto pelo exótico e pela cultura afro-americana marcaram uma nova tendência nas manifestações culturais e artísticas. A acessibilidade aos meios de comunicação, a rádio, o cinema e o telefone, generalizou um modo de vida onde o consumo, o ócio e as distrações estavam presentes. O estilo de vida moderno estava também associado a um novo conceito de espaço e de tempo. Os automóveis que circulavam nas cidades, os dirigíveis e os aviões que cruzavam os céus e os transatlânticos que atravessavam os mares encurtavam as distâncias e aproximavam os países. Os Estados Unidos eram a grande potência com um modelo de vida que influenciava a Europa. Vivia-se segundo o American Way of Life. Nova York e Paris assumiram-se como importantes centros culturais que ditavam as modas e os gostos. O Charleston foi a nova dança que se impôs. O jazz, género musical até então confinado à comunidade negra dos Estados Unidos, tornou-se a música da moda e difundiu-se pela Europa.
Nos anos 20, a prática e a frequência de espetáculos desportivos marcaram o cotidiano. O futebol, o rugby, o ciclismo, o ténis, as corridas de cavalos e de automóveis, a natação e o boxe são, nesta época, seguidos atentamente pelo público. Nos loucos anos 20, valorizava-se a juventude e consentiam-se excessos. É neste contexto de mudanças na mentalidade, nos comportamentos e na sociabilidade que as mulheres cortam o cabelo à la garçon. Largam os espartilhos, as cinturas descem, encurtam-se as saias até ao joelho, usam maquilhagem, o chapéu é só usado durante o dia, enterrado na cabeça até aos olhos. A mulher dos anos 20, sobretudo das grandes cidades, trabalhava, saía à noite, frequentava os cabarés e os nightclubs, fumava, bebia, conduzia automóveis e praticava desporto. A nova silhueta feminina tornou-se mais esguia, com um corpo magro, sem curvas, abandonando o ideal de beleza de outrora. O corpo liberta-se nos vestidos leves e soltos e a mulher assume uma postura menos rígida e formal. Esta liberdade individual resultou numa nova forma de relacionamento entre os sexos. A flapper tornou-se o símbolo da mulher urbana nas grandes cidades dos anos 20. Vivia a sua vida de forma dinâmica e rompia com as convenções. Havia uma maior liberdade sexual associada a uma nova mentalidade e a um novo estilo de vida. Efetivamente, a Primeira Guerra Mundial provocou uma profunda transformação da sociedade, abalada pela guerra, que procurava esquecer o passado, cortar com as tradições, colocando em causa os modelos que tinham conduzido o mundo à catástrofe. Os valores próprios da burguesia da segunda metade do século XIX entraram definitivamente em crise. Os espartilhos da moral vitoriana deram lugar a uma nova vivência e a uma nova atitude individual, mais descontraída e informal, que buscava o consumo, o ócio e o prazer em detrimento dos valores do trabalho, do sacrifício e da poupança. No primeiro pós-guerra, acentuou-se o conflito de gerações e de culturas, pois a nova geração, levada pelo ímpeto da modernidade, questionava as regras sociais e os valores morais. O que os pais da geração de 20 viam como virtudes, os filhos viam como defeitos. Onde os filhos viam qualidades, os pais viam vícios, decadência e destruição de valores. O futuro não era encarado por todos da mesma forma. Uns olhavam para ele de forma pessimista, outros de forma otimista. Os otimistas viam a liberdade e a igualdade como sinónimo da modernidade e de uma sociedade melhor e mais justa. Os pessimistas olhavam para o futuro com ceticismo e com descrença, considerando que o mundo estava decadente e que a ausência de regras, o relativismo dos valores e o abandono da moral tradicional conduziria ao fim da civilização ocidental. Muitos indivíduos são marcados pela anomia social, pois vivem num sentimento de insatisfação e de vazio face ao cotidiano, ou seja, à ausência de modelos e referências. O papel da mulher alterou-se durante a década de 20, pois durante a guerra a mulher tinha assumido um papel ativo, quer social, quer económico. Vários fatores contribuíram para essa mudança. A mulher substituíra nas fábricas os homens que tinham ido para a guerra. Já não era apenas a mãe e a esposa, dependente da autoridade do marido. Desempenhava o papel de chefe de família. Trabalhava nas fábricas e conduzia autocarros, funções que antes eram reservadas aos homens. Conquistou a independência económica ao integrar o mercado de trabalho, com o desempenho de profissões liberais e de colarinho branco.
usufruía também de maior liberdade na vida doméstica, devido ao menor tempo gasto nas tarefas do lar, devido aos eletrodomésticos como a máquina de lavar e o aspirador. Fim da guerra, a mulher desejava manter a sua liberdade. O casamento tardio e o uso dos primeiros contraceptivos nos meios urbanos possibilitou o controlo da natalidade, contribuindo para a emancipação feminina. O feminismo ganhou um maior impacto desde que, em 1903, Emmeline Pankhurst fundou em Inglaterra a União Política e Social das Mulheres. A luta pela emancipação da mulher ganhou mais apoios e visibilidade e assumiu-se como um movimento mais alargado, sobretudo nas 2 primeiras décadas do século XX. A luta pelo direito de voto, sobretudo na Inglaterra, acentuou-se. Os protestos, muitas vezes violentos, através de greves de fome, prisões, interrupção das atividades parlamentares, manifestações públicas em que as ativistas se amarravam aos portões do Palácio de Buckingham, recusa de pagamento de impostos, tornaram-se mais frequentes. Vejamos um excerto do filme As Sufragistas. You work at the Glass House Laundry? I was born there. Part-time washer at 7. Full-time from when I was 12. What would the vote mean to you? In this growing darkness, I can't see the light. Votes for women. The power is in your hands. No one cares, love. Some of us do. So shut your bleeding cake hole. All my life, I've been respectful. Done what men told me. You're a wife. My wife. That's what you're meant to be. Well, I can't have that anymore. Never underestimate the power we women have to define our own destinies. We have been left with no alternative. Defy this government. Vote for women! We shall cut into the heart of communications. My job is to enforce the law. It all means nothing to me. I've had no say in making the law. We have reached a state of anarchy we can no longer ignore. Punish those responsible in whatever way you can. We'll stop you. What are you gonna do? Lock us all up? We're in every home. We're half the human race. You can't stop us all. We do not want to be lawbreakers. We want to be lawmakers. The only way is forward. I'm worth no more, no less than you. And we will win. Never surrender. Never give up the fight. Em Inglaterra, em 1918, foi concedido o direito de voto às mulheres com mais de 30 anos. Nos Estados Unidos, em 1920, foi redigida a 19ª emenda à Constituição que possibilitou o sufrágio feminino. Em Portugal, a defesa dos direitos da mulher e a luta pela sua emancipação coube, em 1908, à Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, fundada por Ana de Castro Osório. No início do século XX, a concepção do homem e do universo mudou radicalmente. Os princípios da racionalidade e do positivismo que tinham regido a ciência e o conhecimento do indivíduo na segunda metade do século XIX foram postos em causa por Freud, com o conceito de inconsciente, e por Albert Einstein, com a teoria da relatividade.
Para os mais curiosos, deixamos o link de uma reportagem do Expresso, onde se fala da teoria de Einstein. Também Henry Bergson desconstruiu os princípios do racionalismo e do positivismo quando colocou na discussão intelectual a importância da intuição, do intuicionismo no conhecimento da realidade. Destacou ainda a importância do élan vital, impulso vital, como um dos elementos essenciais para atingir o conhecimento. Sigmund Freud, médico austríaco, publicou na viragem do século A Interpretação dos Sonhos, obra polémica junto da comunidade científica e da sociedade, devido às novas ideias acerca da natureza e da essência humanas. Freud enunciou ao longo da sua obra 5 conceitos que davam ao homem uma nova dimensão: o inconsciente, a repressão, a noção de sexualidade infantil, a líbido e a divisão tripartida da mente. Freud aplicava o tratamento pela hipnose aos seus pacientes com transtornos psíquicos. Substituiu este método pelo da associação livre, isto é, os pacientes falavam sobre o que lhes ocorria e recordavam factos passados na sua vida que julgavam esquecidos. Nascia a psicanálise. A conclusão de Freud foi que estes factos esquecidos continuavam a condicionar a vida das pessoas. Freud constatou que grande parte das ideias transmitidas pelos seus pacientes, mediante a associação livre, tinham um cariz sexual ligado à noção de complexo de Édipo. Esta noção estava ligada à defesa da tese de que, durante a infância, os rapazes sentiam-se atraídos pela mãe e as raparigas pelo pai, vendo um rival no outro progenitor. Estava implícita a ideia de sexualidade infantil, o que chocou a sociedade. Afirmava-se a ideia de inconsciente e, com ela, a de repressão, elementos que escapam à consciência, mas que afetam a conduta do indivíduo. Freud desenvolveu também a ideia de que a mente era tripartida. O id representa o instinto e o desejo inconsciente, orientado segundo o prazer. O ego permite ao indivíduo viver em sociedade, guiado pela razão. O superego representa os valores e a moral da sociedade no indivíduo. O sonho era um meio pelo qual o id se manifestava e, segundo Freud, através da análise dos sonhos, era possível chegar ao inconsciente. A noção de inconsciente conduziu a uma nova dimensão menos racional do indivíduo, o que teve consequências no modo como se passou a encarar não só o próprio homem, mas também a cultura e a arte. Em 1905, ano designado de Mirabilis, uma vez que ocorreram novas descobertas de Albert Einstein que deram origem à física moderna. Foi precisamente Albert Einstein que publicou um conjunto de 4 artigos que mudaram a física e a concepção do espaço e do tempo. No primeiro artigo, publicado em 1905, demonstrou a teoria dos quanta. A física quanta já tinha dado os primeiros passos com Max Planck, defensor da nova teoria acerca da energia quântica. Defendeu que a energia não era contínua, mas transmitida por pacotes quanta. No seu segundo artigo, provou a existência das moléculas. Foi, contudo, o terceiro artigo que tornou Einstein um dos cientistas mais célebres com a apresentação da teoria da relatividade fixada na fórmula E igual a mc². A teoria da relatividade colocou em causa a física newtoniana, pois defende que o espaço e o tempo não são absolutos, ou seja,
O tempo pode diminuir ou acelerar e o espaço não é fixo, mas flexível. O universo, moldado pela gravidade, tecido pela luz e curvado pela matéria, é elástico. O quarto artigo dizia respeito à equivalência entre a massa e a energia. Estas novas observações mostraram que o universo é muito maior do que imaginamos. Novos contributos de outros cientistas vieram ainda alterar os conceitos da física. Em 1911, Ernest Rutherford conseguiu identificar a estrutura básica do átomo, ou seja, o núcleo, dando origem à física nuclear. Esta noção fez com que o universo deixasse de ser visto como partes de matéria para ser entendido como um agregado de átomos que podiam ser manipulados. O físico Niels Bohr, pela mesma época, iniciou um conjunto de estudos que permitiram desenvolver a física quântica, associando as ideias de Planck, Rutherford e Einstein. Contribuiu para o avanço da física atómica e para a associação entre a física e a química. Ainda nos anos 20, Werner Heisenberg, físico teórico alemão, formulou o princípio da incerteza, isto é, que na realidade subatómica apenas era possível conhecer com precisão a velocidade ou a posição de uma partícula em movimento, mas não ambas em simultâneo. O princípio da incerteza evidenciou que não era possível conhecer o universo através do senso comum e que os modelos clássicos e positivistas, baseados em princípios e certezas absolutas, tinham de ser postos de lado. O positivismo era substituído pelo relativismo, concepção segundo a qual o conhecimento da realidade depende da perspectiva e da relação do observador com o objeto, e a probabilidade passa a ter lugar no conhecimento. Daqui decorre a ideia de relativismo cultural, ético e do conhecimento. E foi assim, caro teleouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão da Telebumba. Esperamos que tenha sido do mais inteiro agrado de vossas excelências. Do nosso lado, estamos satisfeitos com o produto final, apesar de ter havido aqui algumas gafes que nos levaram a ter que fazer aqui alguns cortes. Pois bem, caro teleouvinte, informamos que a próxima emissão daremos continuidade a este tema, mutações nos comportamentos e na cultura, mas daremos uma atenção particular às vanguardas. E aqui estamos a falar claramente de riscos, sarrabiscos, arte em geral, cor em particular. Pois bem, até lá, caro teleouvinte, acompanhe-nos no canal do costume, porque é um gosto, é um prazer. Fique connosco, até à próxima. Telebumba no ar. Bombemos juntos.